Grande e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é neste momento profético, é neste momento de clamor agora, nesta hora, aonde pelo qual nós iremos fazer a oração de libertação total em favor da família. A tua palavra diz em João capítulo 8, versículo 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E diz mais: E se pelo Filho fores liberto, verdadeiramente sereis livres. Grande e poderoso Deus, libertador dos prisioneiros, libertador dos encarcerados. É neste momento que clamamos a Ti agora, para que o Senhor venha libertar totalmente, absolutamente, completamente a todos que estão ouvindo esta simples oração agora. Venha abrir as comportas do céu e venha mandar um anjo com uma espada de fogo na mão para quebrar as correntes que prende vidas. Venha enviar um anjo forte e poderoso para libertar quem estiver preso nas correntes, nos cadeados dos vícios, nas correntes espirituais. Venha libertar, libertai, 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 ó libertador de Israel, libertai essas pessoas que estão sofrendo por causa desta prisão diabólica, aonde pelo qual Satanás os escraviza de dia e de noite, que escraviza de dia e de noite. Ó Cristo poderoso, venha dar libertação para essas vidas oprimidas. Venha agora, ó Cristo libertador. Venha libertar esta família que está sofrendo no álcool, no cigarro, nos vícios, na opressão. Libertai de obras de feitiçaria, de obras de bruxarias. Libertai, liberta, Senhor Jesus, esta pessoa que fuma. Liberta, Senhor Jesus, esta pessoa que bebe, esta pessoa que se droga. Libertai, libertai, quebra os cadeados, quebra os grilhões, quebra as correntes agora e nesta hora. Quem estiver oprimido por obras de feitiçaria, por obras de bruxaria, vem agora, ó Jesus Cristo, com seus olhos em chama de fogo, com as suas mãos ensanguentadas do seu sangue preciosíssimo e poderosíssimo. Vem agora com fogo abrasador e queima toda a obra do diabo. Queimai, 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 desde a planta do pé até o alto da cabeça. Queimai, 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 Senhor Jesus, todas as obras do diabo. Liberta agora
os filhos que estão nas drogas. Tenha compaixão dessas vidas, que são vidas tão preciosíssimas aos teus olhos. Ó Senhor Jesus, estende as suas mãos para esses jovens que estão perdidos. Libertai, libertai, ó Pai das luzes. Libertai, libertai, ó Pai eterno. Toque em seus corações, toque em suas mentes, toque em seus lábios, e eles serão libertos absolutamente, totalmente, maximamente agora. Tocai e libertai, libertai, libertai bem depressa agora, libertai urgentemente, ó soberano de Israel, porque o diabo veio a este mundo a não ser para matar, roubar e destruir. Tende compaixão, socorre, socorre, socorrei, socorrei. Ó Senhor, tenha compaixão desse pai de família que chega quebrando tudo em casa, já chega esculachando a esposa, xingando os filhos. Liberta este homem, Senhor da glória, liberta agora imediatamente do alcoolismo, liberta, ó Senhor Jesus, ó libertador, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. O teu nome tem poder. Estas vidas sejam libertas agora pelo poder poderosíssimo do sangue de Jesus. Libertai, libertai dos pecados, libertai dos demônios, libertai dos vícios, libertai de todo mal. Venha mandar fogo agora, o fogo abrasador, o fogo consumidor, para destruir agora de dentro desta família todo feitiço que foi feito no cemitério, todo feitiço e mandinga que foi feita nas encruzilhadas, nas matas, nas cachoeiras, na pedra da macumba, na gruta da macumba, nas ondas do mar, aonde quer que seja, aonde que for que foi feito as obras do mal, que sejam destruídas em nome de Jesus Cristo, que sejam destruídas em nome de Jesus, que sejam destruídas em nome de Jesus, que a paz, que a saúde, a cura, a libertação entra neste corpo agora desta pessoa, em nome de Jesus, que entra a luz e sai as trevas, que entra as bênçãos do Senhor no corpo desta pessoa e saia as maldições. Entra Jesus no corpo desta pessoa e saia todos os demônios e queima, Senhor Jesus, com fogo santo todos os espíritos imundos que têm feito esses jovens ficarem totalmente rebelde. Queima, Jesus, queima os demônios de prostituição, queima, Senhor Jesus, queima agora, liberta esta mãe que bebe tanto que chega a cair no chão, liberta este pai que bebe tanto até cair no chão. Ó Senhor, tenha compaixão, compaixão, compaixão de cada pessoa que está nas garras do inimigo. Eu clamo nesse exato momento pedindo que o Senhor Jesus venha libertar a todos que estão presos em qualquer vício maldito. Liberta agora, imediatamente,
totalmente, absolutamente, Senhor Jesus. Liberta estas vidas, e estas vidas estarão livres do pecado, livres do diabo e de todo o mal. Eu acredito, Senhor Jesus, que o Senhor agora, nesse exato momento, está libertando esta família, está libertando esta casa agora. A oração forte da libertação total, a oração forte da libertação total. Profetizamos libertação total para esta vida, a libertação total para esta família, a libertação total para esta casa, a libertação total, a libertação total para esta pessoa, a libertação total, a libertação total, a libertação total para esta vida, a libertação total para esta família. Esta família está liberta, esta família está liberta em nome de Jesus. A libertação total chegou na família. Levanta as mãos e diga: eu tomo posse da libertação total na minha família. Eu tomo posse da libertação total da minha família. Diga isto 7 vezes. Eu tomo posse da libertação total na minha família. Toma posse, diga graças a Deus. Nova vida, nova história. Nova vida, nova história. Compartilha esta oração para 23 pessoas e faça esta oração todos os dias e verá uma grande libertação na sua família. Que Deus te abençoe. Shalom de Deus para a sua vida. Shalom.